Descubra algumas dicas na hora de escolher o seu FI. E aí galera, beleza? Tô trazendo aqui um vídeo um pouco diferente, né? Para estar ajudando aquelas pessoas que têm interesse de escolher melhor os fundos imobiliários para estar investindo, né? Para aqueles investidores amadores, né? Ou até mesmo semi-profissionais que desejam entender mais sobre os fundos imobiliários. Vocês podem ver atrás que eu já trouxe um site, né? Que é essa ferramenta Funds Explorer, que eu utilizo bastante. Ela ajuda muito na tomada de decisão quando comprar o fundo imobiliário. Vou deixar aí na descrição, mas é bem simples aqui. Você vai em ferramentas, né? E eu gosto de usar esse ranking de FIs que está aqui aparecendo. Você clica nele, né? E aqui ele vai mostrar um ranking com todas as ações, todos os fundos, né, imobiliários que são cotados em bolsa. Então aqui o código do fundo, o setor do fundo imobiliário, né? Então aqui é partes de shoppings, o preço atual da cota dele, né? A liquidez diária, dividendo e coisas desse tipo. Então, aqui vai um primeiro mito dos fundos imobiliários. Muita gente procura fundos imobiliários olhando só esse valor de dividendo. Então, né, muitas pessoas filtram aqui, nossa, dividendo altaço, vou comprar. Eu vou dar um exemplo de que isso nem sempre é interessante. Por exemplo, esse fundo imobiliário aqui, ele dá FLRP, por exemplo. Ele dá 5,60 de dividendo, ou seja, cada cota dele te dá R$ 5,60 por mês, né? Isso é interessante? Talvez nem tanto, porque perceba que o preço dele é R$ 1.330, né? Então, R$ 5 para 1.330 é um valor muito baixo. E é exatamente o que essa informação aqui nos mostra, Dividend Yield. Essa informação mostra quantos por cento do valor da cota, né, que vai estar representando o dividendo encontrado. Então, por exemplo, 5,60 é 0,43% de 1.330. Então a gente vai pensar, eu vou então filtrar por dividend yield. Muita gente faz isso. Então quando eu filtro por dividend yield, né, eu tenho aqui, por exemplo, valores exorbitantes, 36%, 22%, 10%. Isso aqui é um perigo, né, que pode acontecer. Porque veja só, de fato, esse valor aqui é muito alto. Mas se a gente abrir o fundo aqui, vou abrir. Bem, abrindo o fundo aqui, né, se a gente for diretamente na parte dos dividendos, olha só que interessante. O primeiro detalhe que já chama a atenção, o valor desse fundo mudou, né, bruscamente de R$ 80 para perto de R$ 20 nesses dias de agora. Esse pode ser um fator de por que o dividendo dado ele foi tão impactante, teve um dividend yield tão alto, beleza? E se a gente for ver o dividendo dele, né, ao longo dos meses, olha só, esse mês foi um mês atípico, né, que explodiu, deu um dividendo muito alto. E isso acontece com frequência com fundos imobiliários. E por que isso acontece? Olha só, o dividend yield dele explodiu esse mês. Geralmente ele estava em 0,81, 0,86. Esses valores aqui que estão nele, 0,73, não são valores ruins, tá? Mas ele é muito... ele explodiu do nada agora. Ele representou um valor atípico, né? Ele pode estar oscilando. Por que isso acontece? Bem, existem prédios, né, que o fundo imobiliário ele gere. Então eles podem ter vendido um prédio, né, adquirido algum lucro que eles passaram para os acionistas. Geralmente a venda de prédios acontece, né, e aí eles passam esse lucro, né. Então a gente não vai estar buscando ativos desse tipo. Ah, por que não? Porque a gente não tem muito controle de como é que ele vai estar agindo ao longo do tempo. Então, assim, se eu filtrar só por dividend yield, eu posso cair em alguns desses casos atípicos, 22%. Isso aqui é muito atípico. Eu vou estar, se eu for filtrar por dividend yield, né, não seria tão interessante. Então, eu vou filtrar pelo quê? Bem, existe aqui um valor muito bacana para a gente estar filtrando, que é o dividend yield médio
nos 12 últimos meses. Perceba o seguinte, esse valor aqui está muito alto, 3,77%. Mas por que esse valor está tão alto? Ora, porque o dividend yield dele nesse mês foi muito alto. Então também tomem cuidado com isso. Quando forem, né, verificar, olha o dividend yield e aí olha o dividend yield médio dos 12 últimos meses. Então a gente vai estar procurando valores um pouco menores, né? Eu diria que uma faixa interessante para a gente estar trabalhando é uma faixa de 1%, coisa desse tipo. Por exemplo, esse aqui, 0,95 ou 0,8 que ele teve esse mês. Vamos ver qual fundo que é esse. CVBI 11, por exemplo, tá? Vamos dar uma olhada nele aqui. 0,85, 80% de 0,8 de dividend yield, né? Então vamos estar dando uma olhada. Olha, ele diminuiu o valor no mês, mas tudo bem. Vou descer aqui, vamos ver a cotação dele, se variou muito esses dias. Deu uma leve variação, mas foi uma coisa de R$ 1, menos que R$ 1. Bacana. Se a gente for descer um pouco mais e a gente for olhar diretamente para os dividendos dele, olha só. Ele tem um valor de 1,95, né, no mês de dezembro. Então perceba que se a gente for pegar os últimos 12 meses, a gente vai pegar esse intervalo aqui, ó, desse março até esse março, né, por exemplo. Então, esse valor de dezembro, ele acabou aumentando a média geral, certo? A gente não pode estar, a gente tem que ficar de olho e olhar bem esses gráficos, porque é um perigo que a gente pode estar correndo, pensando, nossa, a média dele é essa, então eu vou contar que ele vai me dar isso. Mas isso não é verdade. Por exemplo, aqui, ó, nesse mês, ele teve 1,84 de dividend yield. Então foi um mês atípico e que oscilou, variou a média toda. A gente vai estar procurando sempre FIs que tenham essa curva aqui bem balanceada, né, ao longo dos meses. É interessante que a gente saiba quanto que a gente vai estar ganhando exatamente nesse fundo. Vamos voltar aqui, vamos ver se a gente acha um mais interessante que esse ainda, né? Aqui dividend yield médio, filtramos. Vou estar procurando um valor mais baixo aqui, 0,8, esses valores são bons. Ó, outra coisa interessante, perceba também se os três valores estão alinhados, porque se eles estão alinhados é um bom indicativo de que, né, existe um balanceamento. Então, por exemplo, se a gente pegar esse aqui, ó, esse aqui parece muito bacana. Esse mês foi 0,37, não muito diferente, né? Então vamos para cá, vamos ver como é que qual é o nome dele. Pod 11, né? Vamos dar uma olhada nele aqui. Bacana. Ele diminuiu um pouco esse mês, mas não importa. Vamos ver, né, como que ele tá aqui embaixo. Então a variação dele no preço no mês, ele foi para 102. Ele tá 103 agora, variou R$ 1, coisa de R$ 1. Beleza. 1% só do valor, né? Se a gente for descer aqui, ó, isso aqui é preocupante, tá? Os dividendos dele. Perceba que tem alguns meses que ele não pagou. Isso aqui é bem preocupante, né? Claro, dependendo da sua estratégia de investimento. Porque, por exemplo, no mês que ele pagou R$ 9. Agora, né? Será que pagar uma vez só, né? Em um dos meses compensa esses meses sem pagar? É uma coisa a ser levada em conta. Ó, o dividend yield dele, às vezes vinha 9%, vinha 6%. Agora ele está mantendo mais uma padronização, tá vendo? Tá bem bacana aqui o que ele tá vindo, tá construindo. Né? A gente tem que ficar de olho para ver se ele vai continuar mantendo, né? Ver qual que é o perfil da empresa, o que ela está esperando. Sempre conferindo aqui embaixo da minha simulação, se você colocasse R$ 50.000, quanto você ganharia a mais, né? Em relação à poupança, isso é muito interessante. Né? Então, esses detalhes devem ser isso. Enfim, existem outros valores interessantes para serem observados. Algumas coisas interessantes serem observadas. Primeiro, o setor de onde está o FI. Né? E aí vai depender da sua estratégia de investimento, mas talvez seja interessante você diversificar os setores que você está atuando, entendeu? Talvez seja interessante. Mas esse é o valor que mais é utilizado, né,
para poder conferir se o FI está interessante ou não. Essas são só algumas dicas. É claro que para tomar, né, uma decisão mais assertiva, mais coisas devem ser levadas em conta. Por exemplo, se for um fundo imobiliário, né, que tem ativos, né, que tem prédios em seu nome, né, seria interessante ver como é que estão esses prédios, ver onde eles estão localizados, ver qual que é a pretensão para o futuro do FI. Né, por exemplo, se eu for entrar aqui nessa quantidade de ativos aqui que tem 13. Então, né, um profissional, ele vai estar, por exemplo, avaliando se é interessante estar entrando com base também nos prédios. Por exemplo, aqui tem vários ativos, 13 ativos, 13 prédios, né? Alguns no Rio de Janeiro e vários em São Paulo. E aí existem também, por exemplo, ocupação física, todos os prédios deles são ocupados, né? Tudo isso conta bastante, né, na hora da escolha. Se você ainda está iniciando, né, nesses fundos imobiliários, um investidor amador, semi-profissional, e quer, né, ter decisões mais corretas, mais assertivas, eu aconselho o relatório Desmistificando o FI. É com um analista de valores imobiliários certificado pelo CNPI. Né, ele manda análises semanais para você, relatórios dessas companhias, com tudo isso que eu tinha falado aí, desses fatores a mais, né? Localização da empresa, os gestores dos prédios e tudo isso que, né, ele não deixa passar. O Rodrigo, muito bom nesses relatórios, e ele também tem uma carteira montada com fundos recomendados que ele altera a cada semana, que tá batendo o Ibovespa por muito. Não deixa de conferir não, tá na descrição desse vídeo, né, o link para você poder estar acessando esse conteúdo valiosíssimo. Né? Se você gostou desse vídeo, né, eu peço que você esteja se inscrevendo, poder estar acompanhando mais e estar entendendo mais sobre esse universo, né, da renda passiva e de tudo que ela pode oferecer para sua liberdade financeira. Agradeço desde já e obrigado.